como nós aqui deixamos tudo muito transparente para todos vocês, esse degusta aqui, ele não era para estar saindo agora. Ele vai estar saindo agora por um motivo muito específico. Porque somos todos incompetentes em fazer com que o cinema brasileiro tenha uma visibilidade maior do que ela tem. Esse programa era para ser sobre O Homem que Sabia Javanês, de um autor que nós duas amamos, e quem não gosta tá errado, que é o Lima Barreto. Sim. Então ele tinha um conto chamado O Homem que Sabia Javanês, e ele tem um filme que se chama também O Homem que Sabia Javanês. Pois bem, não conseguimos encontrar este filme em lugar nenhum. André, em nenhum streaming. Para alugar também não. Nem por vias de caída Escusas. de caminhão no meio. Não, a gente não conseguiu encontrar esse filme em lugar nenhum. Nenhum na internet. Nem no YouTube, nem para baixar, nem por nada. A gente não conseguiu encontrar. Então nós estamos pistolas e revoltadas, inconformadas. Para dizer bonito, nós produzimos conteúdo de cultura. Nós fazemos todo fim de ano, começa a chegar o último trimestre, nós começamos a fazer conversas para traçar os temas do ano seguinte e a gente prioriza algo equilibrado. Então a gente, esse ano foi o ano que a gente falou, não, vamos ter a mesma quantidade de conteúdos nacionais e conteúdos feitos, produzidos por mulheres. E não podia ficar de fora Lima Barreto, que ambas amamos. Mas é muito difícil. A impressão que nós temos é que a obra sumiu, que a obra não existe. Ah, SPCine tem alguma coisa? Não tem. Ah, Cinemateca no catálogo tem? Não sabemos. Então, assim, eu não sei onde buscar. Se alguém tiver essa informação para nos dar, a gente precisa saber se tem algum lugar, se a gente que não tá sabendo procurar. Porque até hoje, estamos aqui no episódio de número 52, a gente não tinha tido esse problema. E temos muitos filmes de produção nacional. Em frequentes conversas sobre a constante diminuição e banalização da cultura produzida no nosso país. E justamente por isso somos conscientes e tentamos e buscamos, não só no podcast, mas nos conhecemos do ambiente educativo. Então a gente busca esse tipo de valorização. É muito difícil trabalhar com isso, né? É difícil. É muito difícil fazer um conteúdo de qualidade, gratuito, de informação, de educação, de disseminação de cultura, de debate, de fomento, sem esse acesso. Se vocês souberem onde está o paradeiro do Homem que Sabia Javanês e onde poderíamos encontrá-lo, por favor, ou nos avisem, ou compartilhem, ou apenas sejam simpáticos à nossa causa e se indignem também, porque eu acho que tá na hora da gente quebrar esse paradigma do o livro é melhor que o filme, ou filmes nacionais são ruins. E a gente tá falando de adaptações de obras. Então a gente tá falando de filmes que são já baseados em obras nacionais. Então é uma dupla carga que esses filmes carregam. Então, assim, é revoltante. Nós duas estamos absolutamente revoltadas de termos sido arbitrariamente podadas, não podermos fazer o nosso programa de hoje com a temática já estudada, a temática já lida, a temática já desenvolvida, um tema que nós amamos, que inclusive é de um autor que tem um histórico de ser não visto. Então, assim, se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem apenas manifestarem as nossas condolências, se servir para a gente refletir junto sobre o valor que a gente dá pro que é produzido aqui dentro, já é um começo. Se isso servir para provocar quem tá nos ouvindo a refletir, já é um começo. Mas, assim, é um começo muito pouco. A gente não quer só isso.
E, enfim, trabalhamos para isso. Em última instância, somos divulgadoras de conteúdo, somos comentadoras de cultura, somos educadoras, somos absolutamente apaixonadas pelo que a gente conversa aqui. Então, é muito incômodo. Vamos ao Degusta? Aliás, para quem não sabe, o Degusta consiste em 5 temas que nós escolhemos. Cada uma de nós aponta uma obra para esse tema que nem eu, nem a Andréia sabemos previamente qual é. Isso. Certo? É isso que causa confusão. E a gente vai começar com uma pergunta, Andréia. Eu te faço essa pergunta. Tá bom, então vamos lá. Para quem não sabe, André e eu nos conhecemos de longa data e esse é um tema que talvez tenha nos aproximado dos primórdios. Então eu trago aqui essa pergunta que também é o nosso primeiro tema, tá? Andréia, uma obra clássica pode não ser boa? Ou seja, pode não agradar, não ser legal, não fazer sentido para nós, não dizer absolutamente nada em nosso coração? E se sim, porque pode ser que você diga, não pode. Isso é um absurdo que você está dizendo. Mas se sim, por favor, qual é a sua obra clássica que não te agradou? Ai, vamos lá. Pois bem, dona Gabriele Deali, o que acontece? Pois bem. Né, essa coisa de uma obra clássica, né? Clássico para quem? Vamos começar, né? O que é clássico? Quem define o que é clássico, né? O Italo Calvino, ele tem um livro chamado Por que Ler os Clássicos? Tem 13 preposições ali que ele coloca para definir o que é um livro clássico, né? Ou uma obra clássica, né? E no final, o que ele diz, que é o que eu mais concordo com ele, é melhor ler do que não ler. Mas nós temos que lembrar que ele é italiano. Então, é claro que quando a gente vai pensar em clássicos, a gente vai estar muito circunscrito na coisa da literatura europeia, eurocêntrica ali. Agora que a gente está vendo alguma coisa de literatura americana impulsionada muito pelas obras que são adaptadas. Então, a literatura americana que é adaptada de alguma forma para filme, série, jogo, o que seja. E o que, no nosso caso aqui, clássico, o que a nossa academia maravilhosa diz o que é clássico, né? Então, e aí sempre tem um viés do que é clássico e do que não é. Então, assim, só aqui a gente ia ter uma discussão gigantesca. Gigante. Do que não é. E sem resposta, né? Sem resposta. É isso. Não vamos por aí, então. Vamos pensar algum livro, que no meu caso é um livro, que eu não gostei, mas que como meu irmão com o Caetano Veloso, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Meu irmão não gosta de Caetano Veloso. Diferente da irmã dele, que é apaixonada pelo Caetano, meu irmão não gosta. Mas isso é uma opinião de gosto. É uma opinião, né? Ele fala assim, André, eu não gosto. Dizer que esse cara não mudou a música brasileira é desonesto. Porque ele fez. Talvez, pessoalmente, para o meu gosto, não é o tipo de música que eu escuto, que eu escolha ouvir. Mas também dizer que esse sujeito não teve nenhum tipo de... não agregou, não fez nada para a música brasileira, também é desonesto. Importância, né? Dele. Óbvio. E eu estou nessa chave com o autor que eu peguei, porque no meu caso, o problema é o autor. Acho que até já sei. Você já sabe mesmo. Eu estou falando da Metamorfose do Franz Kafka.
Da metamorfose, é mesmo? A metamorfose. Eu tenho um problema... Eu achei que você ia falar do processo. O processo... Então, a metamorfose eu li primeiro. E aí eu li. E aí eu falei... Tá. Eu entendi. Mas tem algumas coisas que a gente vai querendo gostar. Porque as pessoas falam tanto e falam, porque você vai ver, vai mudar o seu mundo, a forma como você vê as coisas. E eu falei, nossa, né? Então vamos ver isso. E era uma obra que eu falei assim, eu preciso gostar. E, putz, eu não gostei. Pra quem nunca leu, nem sabe do que se trata, a Metamorfose conta a história do Gregor Samsa, né? Que é um caixeiro viajante. E de uma certa manhã ele acorda transformado em um inseto gigante. É isso. E as problemáticas que isso traz. E aí, assim, a gente vai ter muito tema como isolamento, desespero, alienação, enfim. As temáticas são excelentes, o livro, ele é bom, mas aí você vira para mim e fala assim, mas você gostou? É pro seu gosto? Não, não é. Aí eu falei, vou ler o processo. E aí o processo foi muito pior, assim. Tipo, porque o Kafka, ele trabalha no romance-ensaio. Então o pessoal da filosofia ama Kafka. Algumas pessoas da letras também, porque ele vai se aproximar muito, porque tem fluxo de consciência, vai se aproximar ali Virginia Woolf, Clarice, vai se aproximar com esse pessoal. Mas para mim ele fica ali no limbo entre a literatura e a filosofia. Então, a personagem que podia ser muito complexa, ela é super rasa. Então, assim, essas coisas que, como pessoa de letras, mais uma pessoa de letras do que uma pessoa da filosofia, acaba vendo como complicador, entendeu? Então, Andrea tá achando que ela tá colecionando de sabores. Ela nem imagina a minha obra assim, o nível. Então, assim, pra mim... porque pra mim é isso. Eu acho que... Eu não posso dizer que Kafka é ruim. Ele não é. Não é, de verdade. Não é. Mas... E quem sou eu na fila do pão pra dizer que Kafka é ruim? Eu não sou ninguém. Mas, para o meu gosto de leitora, né, não consigo. É uma obra que, para mim, é um autor que, para mim, é muito difícil. Assim, e não é difícil porque pela leitura dele, não, é difícil pela estrutura, pelo que ele propõe, porque ele também não é um autor fácil de ser lido. Pode até... Então, mas a minha problemática com ele não é essa. A minha problemática com ele ele fica nesse limbo do romance-ensaio filosófico e aí a coisa da narrativa que pra mim pega. E, sabe... é isso. Eu vou te responder e engatar no meu, mas dizendo que, assim, para mim, a maior problemática do debate do clássico é quando a gente atribui um valor e um julgamento moral e de capacidade intelectual. Sim. Quando alguém diz algo sobre um livro, uma obra clássica, né? Então, eu tenho certeza que para algumas pessoas, se eu falar assim, não gostei da Metamorfose, a pessoa vai falar assim, você não leu direito. E aí é um jeito delicado de falar assim, você é burra. Isso. Então, para mim, o problema do debate do clássico não é o que é clássico, o que não é. O que tem valor, o que não tem, o que contribuiu mais, o que contribuiu menos. Para mim, esses debates, eles têm muito... Eu amo, inclusive, é um dos debates que eu adoro. Eu sei que ele é inconclusivo, mas eu amo acompanhar.
Só que o problema, eu acho que quando a gente traz pro dia a dia, pra nossa discussão do podcast, pra vida, o que me incomoda no debate não é tanto o que é, o que não é, o que contribuiu ou não. É esse valor, essa atribuição de valor que no fundo é um embate de egos, entendeu? Então, assim, eu acho que o que me incomoda é isso nesse debate. É a tentativa de atribuir valor intelectual e moral do tipo, ou você não foi capaz, ou você não entendeu, ou você, entendeu? Ou o seu gosto não é tão bom, que aí entra no debate do gosto, que é ainda pior, né? Então, pra mim, o que me incomoda é isso, que pra mim, no fundo, é imaturidade, entendeu? É falta de mínimo de autocrítica, sei lá. Entendeu? Que é desonestidade, pra mim é desonesto, pra mim é pequeno. Então, o que me incomoda nesse debate do clássico é isso, né? Agora, não me impede de como você, e como eu acho que quase todas as pessoas que eu já conheci, você ter essa espécie de receio, né, de meio que gritar a plenos pulmões, né, de dizer a plenos pulmões, detestei Kafka, entendeu? Detestei tal, detestei X, Y, porque eu acho que para além eu acho que não tem a ver com aprovação de pares, tá? Eu acho que tem a ver com algo totalmente humano, que é isso, né? Você começa a se questionar, será que eu não vi alguma coisa que eu tinha que ter visto? Será você que, se coloca né? nesse lugar do burro mesmo, do tipo, gente, será que eu não entendi? Ou você pensa, não tenho bom gosto, meu gosto não é adequado, ele não funcionou comigo, por quê? Entendeu? O que eu não vi, entendeu? E pra mim foi muito traumático, vou dizer assim, porque eu li o Kafka no primeiro ano da graduação. E aí... Bem no começo. E aí tem todas essas... Eu já era uma mulher feita quando eu entrei na graduação, assim. Mas é claro que tem um lugar do recorte de classe. Tem um monte de coisa que você acaba pensando do tipo, não é pra mim, vai muito além, entendeu? E aí depois... que entra na coisa do capital cultural. Exato. E aí depois, quando eu fui ler o processo, eu falei, não, tá tudo bem, Andréia. Esse autor não é pra você. E tá tudo bem. É isso. Olha só o meu. Ai, meu Deus, que medo. Primeiro, assim, eu preciso fazer uma introdução. Eita. Que, assim, eu tô sendo muito aberta. Eu não sei se eu já devo ter falado, talvez, com você e com poucas pessoas mais próximas que, eventualmente, o tema surgiu e eu falei. Mas é raríssimo eu tocar nesse assunto. Possivelmente, um autor, possivelmente eu não fui a pessoa que olhou pra você com cara feia. Não, se teve alguém que olhou, não fui eu. E eu também sou esperta, né? Eu falei para as pessoas certas. Veja bem. Eu escolhi um filme. Eu escolhi Acossado. Entendi. É isso, gente. Tô saindo do armário. Tô vindo a público sair do armário. Acossado é um filme do Godard. E se você nunca assistiu nenhum filme do Godard, você no mínimo você já ouviu o nome dele em algum lugar. Você pode nem ter associado o nome à pessoa, mas você já ouviu o nome dele. Mas aqui a gente já falou antes que a gente é Truffaut. Isso, a gente é time Truffaut. Porque é isso, Godard não fala o meu coração. Não adianta, não adianta. Porque mas eu já tentei. Do Godard? Nada. Eu gosto muito de... Ah, não, era Truffaut também, olha aí. É isso.
entendeu? Eu ia dar um exemplo, mas eu lembrei que é Truffaut, não é Godard. Ai, que louca. Olha isso, gente, que coisa horrorosa. Mas eu não consigo, não dialoga comigo. Eu sei que eu vou ser... Enfim... Não vai, não. Eu sei que nossos 3 milhões de ouvintes semanais vão me cancelar. Mas, assim, eu precisava pôr pra fora. Porque, assim, ou vocês continuam nos ouvindo sabendo dessa minha peculiaridade, ou vocês param. Porque o que acontece com Acossado? Ele até hoje é considerado um filme que revolucionou o cinema. Tem técnicas nele que são usadas até hoje em Hollywood. Uhum. E eu fui até olhar um pouco mais sobre a obra... o roteiro dele originalmente foi escrito pelo Truffaut e pelo Chabrol, que é outro diretor francês que eu gosto, que é um diretor que faz muito noir no começo, mas depois ele, apesar dele não ser mais noir, é sempre essa temática de crimes e tal, adoro ele. Sim, sim. E aí eu falei, quê? Impossível ser do Truffaut aquelas, né, defensora do Truffaut até a morte. Porque ele é mais legal mesmo, entendeu? Ele é mais pop. Eu prefiro o Truffaut. Assim, eu prefiro... Eu também. Até, assim, por tudo. Aí o que aconteceu? O Truffaut e o Chabrol fizeram... Qual é o mote do filme, da história? O Truffaut fala que um dia... Adoro, Truffaut sendo Truffaut. Tava tomando café e ele viu uma notícia de jornal que contava a história de um assaltante, de um cara que rouba um carro para ir visitar a mãe no interior da França. E no caminho ele atropela um policial e mata o policial. Qual a chance, né? E aí o Truffaut fica muito intrigado assim, com essa história. Ele fica, gente, que história maluca. E aí esse cara fica foragido. E depois que eles descobrem o cara, ele tá em Paris com uma amante que é americana. Gente, qual a chance dessa história? Aí o Truffaut fica assim, extasiado, né? Assim, fala, gente, essa história precisa virar um filme. Porque assim, é sensacional. É a vida me dando um roteiro, né? Exato, na sua mão, né? E ele tenta fazer isso, né? Ele tenta adaptar para um roteiro. Só que ele não consegue encontrar um final para a história. E aí ele dá um final que é... um final Truffaut, que é esse homem caminhando pela multidão, abandonando o carro que ele roubou e caminhando pela multidão, enquanto as pessoas olham para ele. E nesse olhar, essas pessoas... Porque o que acontece com esse fugitivo é que a cara dele tá em todos os jornais depois, né? Então é como no fim se as pessoas reconhecessem ele, mas não denunciassem, ficasse esse jogo duplo final do filme. Mas ele não gosta, ele fala, não tá bom, né? Não gostei. E aí ele conta pro Godard do filme, o Godard fala, me dá aqui. Dá esse negócio que eu vou fazer. E ele adapta o roteiro do Truffaut. E o que é? O que tem nessa história aí? Primeiro que, assim, ele é o ápice do experimento e da espontaneidade. Então, o filme é filmado em 4 semanas, em localidades que eles não tinham permissão de gravar. Então, e as falas, porque é uma época, o filme é de 1960, é uma época em que, primeiro, isso aconteceu com muitos filmes europeus, até depois. Eles faziam a captação visual da cena e depois os atores tinham que se dublarem. Isso acontece até hoje, dependendo da cena, se é uma cena de ação, se é alguma coisa, até hoje isso acontece. Na época era mais extenso, exato, era mais extenso. Então, o que ele fazia? Ele entregava as falas porque ele é estrelado pelo Belmondo, que é um
um ator que o Godard grava vários filmes com ele. O próprio Truffaut tem filmes com Belmondo. Dele, né? Ele é o muso, o muso do Godard. E com a Jane Seberg, que é americana, né? Uhum. Que é norte-americana. E é um caos, né? Imagina, ela vinha de Hollywood. Tipo, chega lá, entendeu? O cara te dá as falas minutos antes de você gravar a cena. Aí tem meia dúzia de gato pingado, porque eles não tinham dinheiro para absolutamente nada. O filme é gravado a maior parte com a câmera na mão, que na época quase ninguém fazia, né? Esse tipo de gravação, com a câmera na mão, não num tripé. Então, assim, tem uma série de inovações o filme, né? E o tema, e no fim, você, na verdade, não tá acompanhando só esse assaltante, ele vira um anti-herói, ele se torna, né, uma espécie distorcida de herói. Você acompanha muito mais o envolvimento dele com a moça americana do que o crime em si. E assim, é um clássico, gente. É um clássico do cinema contemporâneo. Acossado, né? O fim de Acossado, que é impactante demais. Até eu, que não gostei, fiquei impactada. Falei, gente, mas ele vai fazer isso? Porque você fica assim, em choque, né? Com aquele fim. Eu imagino que uma pessoa da década de 60 devia, assim, querer... Ah, sim. Né? Deve ter sido, assim, muito chocante. Porque... vai absolutamente na contramão do que qualquer filme fazia nessa época, né? Talvez hoje em dia a gente tenha uma gama bem maior de exemplos, né? De filmes que fazem isso, mas pra época era chocante demais. Então, assim, é uma quebra de expectativa, uma inversão de valor, enfim. Tem muito conteúdo, mas não adianta. Eu reassisti, porque eu falei, não é possível, né? Assim, é Acossado, entendeu? Então, eu já vi Acossado 3 vezes. E assim, é o que exatamente o que a Andrea falou. Imagina que cabedal tenho eu pra dizer, entendeu? Nem diria, não se trata de... baseado no meu gosto eu dizer que ele é ou não relevante, né? Mas que sem dúvida não é uma... Eu acho que tem a ver com identificação mesmo. Eu acho que eu me identifico com temática, com maneira, com forma e conteúdo do que o Truffaut faz, entendeu? Isso. Às vezes o Godard, ele me dá... Completamente. Absolutamente. Eu entendo, assim, o Godard tem ele é transgressor, então, assim, só que às vezes me parece a transgressão pela transgressão. Eu não consigo captar o que ele tá tentando fazer. É a forma pela forma, né? A forma pela forma, exatamente. Você não consegue... Outro dia eu tava assistindo Alphaville. Nossa. E aí eu demorei uns 5 dias pra assistir Alphaville. Não, eu nem... Porque é isso, entendeu? Eu vou lá, eu assisto lá uns 15 minutos e falo, meu Deus, entendeu? O que ele tá querendo fazer aqui, entendeu? Eu não consigo captar a mensagem, se é que ele quer, né? É o que você falou, é a forma pela forma. E eu acho que o Truffaut, ele conversa mais com a gente, porque muitos dos diretores que a gente veio gostar depois, o Spielberg, o Brian De Palma, Scorsese, eu acho que eles têm um quê ali, entende? Assim, mas eu sou super time Truffaut. Eu acho que tem a ver. Quando a gente fala de arte, seja ela no suporte que for, vamos dizer assim, eu acho que tem... eu acho que para encontrar um gosto, se o seu gosto fazer sentido, ela precisa trazer alguma semelhança com você, né? Na sua proposta, como você se coloca no mundo. Acho que tem muito a ver com isso, assim. Então, eu entendo a transgressão, não cabe a mim, nem quero, entendeu? Dizer que é melhor, que é pior. Pelo contrário, acho que é super
é super importante, mas tô pra encontrar obra dele que eu fale assim, uau, entendeu? Gostei, e normalmente as pessoas falam de Acossado, e eu acho que é só por conta daquele final, entendeu? Então, eu assisti O Demônio das 11 Horas, que também tem um fim que você fala assim, sim, né, também ele também tem essa coisa chocante. Eu acho que dele, o que mais conversa comigo, o que eu mais gosto, é o Banda à Parte. Tá. Sabe, que é a famosinha cena deles dançando? Sim. O deles correndo no museu, por exemplo. Que eu acho que se aproxima da obra mais amorosa, e não tô falando aqui amorosa no sentido romântico. Amor romântico. Eu acho que é a obra dele que é mais amorosa, vamos dizer assim, né? Mais sensível no lugar do sentimento, né? Do tocar o sentimento, vamos dizer assim, né? E mesmo assim, pra mim, não se compara a Julie Jean, por exemplo. Isso, é isso que eu ia falar. Não se compara. Exato, eu também, entendeu? É isso que eu ia falar. Eu também. Eu acho incomparável. incomparável. Pra mim, as duas são incomparáveis. Incomparáveis, Mas é a obra dele que até hoje eu assisti que mais me toca, assim, que mais eu falo, uau, interessante e tal. Porque eu confesso que o discurso da forma pela forma não me prende em quase nem nada, assim. Eu tenho dificuldade com várias empreitadas, sejam elas cinematográficas, sei lá, de tudo, né? De literatura, de pintura, de esculturas. Ulisses é nessa chave do Joyce. Eu nunca li. Nunca li. Tenho muita dificuldade de me conectar com obras assim, com essa proposta, entendeu? Então, e o Godard, eu acho que... Mas ele é num nível hard, né? Isso, exato, ele é num nível porque hard. Tem alguns, por exemplo, o que eu vou falar depois, mais pra frente, ele me trouxe isso. Mas, quando você entende a proposta, você embarca. Agora, o Godard é difícil de embarcar. Isso, né? Então, eu acho que assim, eu mesma, por exemplo, um dos meus amores cinematográficos, vamos dizer assim, é o Cassavetes, por exemplo. O Cassavetes é bem nessa chave, né? Que é experimental absolutamente. Também tem várias coisas semelhantes com Truffaut. Várias. A improvisação, a liberdade dos atores, a câmera na mão, bem parecido. Mas eu com amo... Godard, né? Com Godard. Mas eu amo Cassavetes. Amo. Assim, a temática, a forma com que ele escolhe a atriz, que é a Gina Rowland. Enfim, é diferente, né? Eu acho que você pode... Eu tô dizendo isso porque eu quero dizer assim... Não se trata de uma versão minha a experimentações. Pelo contrário, na verdade, chegaremos a essa conclusão aqui no Degusta de hoje, do quanto isso me atrai, né? Do quanto essas abordagens diferentes, elas são chamariz para mim. Então, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o quão cru essa proposta do Godard o quão crua a proposta do Godard em relação à forma, em relação a propor uma nova forma, independente da narrativa, do tipo esvazia a narrativa e enche de forma. É isso. Enfim. Vamos então para o segundo tema? Ver se ele se melhora um pouco o nosso humor? Acho que sim. Acho que é o último respiro. Acho que sim, né? Vamos lá. Nosso segundo tema é
um curta que você recomendaria tanto quanto um longa-metragem? Então, foi difícil pra mim. E faço aqui uma crítica, uma autocrítica de que eu preciso assistir mais curtas do que eu assisto no normal. Eu tenho feito um esforço nos últimos 2 anos, mas comparando com a longa-metragem, é risível, né? Acho que todo mundo. Eu assisto muito curta-metragem de animação. Isso, eu também. Quando eu penso em curta-metragem, eu penso muito mais nas de animação. Isso, E mesmo assim, não é o tanto que eu poderia assistir, mesmo da animação. Eu vou indicar um curta que até hoje ele reverbera em mim, que eu achei que ele reúne elementos que eu amo na maneira de filmar. E que, enfim, tem tudo pra dar certo. Como uma coisa dessa poderia dar errado? Que é A Voz Humana, do Almodóvar. É o curta dele com a Tilda Swinton. Tá, eu não vi esse. Eu amo esse curta, assim. Ele é... Eu tenho alguns problemas do Almodóvar falado em inglês, mas isso é uma outra história. Isso é uma das questões. É o primeiro Almodóvar em inglês. E A Voz Humana é uma adaptação de uma peça do Cocteau, do Jean Cocteau, que é francês, que também se chama A Voz Humana. O Cocteau, quando fez, a ideia dele era que você passasse por uma experiência de monólogo no teatro, mas que a atriz que fizesse o monólogo, ela pudesse explorar toda a carga dramática desse monólogo. Porque qual é a ideia do monólogo? O monólogo inteiro é uma mulher que está ao telefone com o homem que a abandonou. Tá. E aí, ao longo da peça, você vai encontrando todos esses sentimentos de hora de ternura, hora de raiva, hora de tristeza intensa, hora de vingança, hora de... Enfim. E a única companhia da mulher é o cachorro do homem. E aí, o que o Almodóvar faz? O curta é filmado em 2021, em plena pandemia. E ele filma com a Tilda Swinton e ele faz algumas adaptações. Que ele deixa de lado a carga dramática que o Cocteau tenta dar e ele contemporaniza um pouco a situação, né? Então você tem o telefone ali, mas, por exemplo, eu acho que ele torna mais verídico, vamos dizer assim, mais crível o drama. Ele é muito mais próximo, eu acho ele muito mais próximo e extrapola um pouco a questão amorosa, porque fica parecendo que... Da forma que eu tô contando, fica parecendo que é um melodrama, né? Um embate amoroso. E o filme fala muito sobre solidão, o que é estar acompanhado, como lidar com o turbilhão de sentimentos que uma situação como essa acarreta. Então, ela, por exemplo, no curta do Almodóvar, a Tilda Swinton tenta não extrapolar tanto os seus sentimentos porque ela não quer que ele desligue o telefone. Né? Então, assim, você ficar dando piti no telefone, o cara não vai ouvir. Entendeu? Vai desligar na tua cara, né? Exato, né? E aí ela consegue tanto isso que no fim o esforço dela é pra conseguir desligar na cara dele. Então um pouco se inverte, né? Ela começa ligando pra ele, dizendo assim, você vinha todas as semanas até 3 dias atrás. Então é ela tentando prender ele na ligação e depois é ela lutando pra conseguir desligar na cara dele. Pra desligar, pra terminar isso, né? Do tipo, tá, entendi. Porque no filme ele é um cara casado. E aí eles têm... não é dito diretamente, mas você entende que ele tem um compromisso,
que é ao longo do filme você vai entendendo que eles têm uma relação longa, que não é uma relação curta, e ela vai passando por todos esses sentimentos de lidar com o abandono dele. Eu gosto por isso, assim, ele tem uma filmagem que lembra do teatro. O cenário, ele é um cenário feito para você perceber que ele é encenado. Uhum. É uma peça de teatro filmada, né? Você tá num palco, tem um lugar muito pequeno, foi proposital que ele fizesse quase como um estúdio mesmo, o lugar, o cenário, né? A cenografia. Ele escolheu bem a atriz, porque o texto é muito mais enxuto. Ele não amplia, assim, ele não faz a Tilda Swinton, entendeu? Ser uma dramaticona, assim, de se jogar e dar aquele escândalo elíptico, né? O piti, o famoso piti. O tão falado piti. E, apesar dele ter 30 minutos, é um dos pouquíssimos curtas... Por que eu coloquei ele aqui? Ele é um dos pouquíssimos curtas que eu assisti que eu não senti necessidade de nada mais. Uhum. Eu achei que ele se esgota nele e você assiste meia hora como quem tá assistindo, assim, 1 hora e meia. Mesmo. Ele tem uma extensão, eu não sei se pelo tema, eu não sei se pelas pausas, apesar de ser um curta, ela tem... Eu sei lá, arriscaria dizer que umas 5 pausas, porque não é uma ligação contínua, né? Ela desliga, ela liga de novo. Então tem pausas absolutamente silenciosas. Tem umas 2 cenas mais potentes no sentido do drama, mas, no geral, é um monólogo que acaba sendo quase um monólogo interno também. Você vê que ela começa a falar mais sobre ela e mais sobre questões humanas do que de rompimento amoroso. Então, eu acho que isso dá pro filme uma sensação de longa-metragem, sabe? Entendi. É isso, eu recomendo tenho os meus muito. senões, assim, porque quando... Eu gosto de curtas, e eu gosto do Almodóvar, né, de um modo geral. Eu também. E eu quando eu fui ver esse, eu falei, putz, em inglês. E o único curta que eu assisti do Almodóvar foi A Estranha Forma de Vida, né? E por motivos óbvios. E aí, e aí é muito complexo, porque ele estava filmando um faroeste ali, um western, e que tinha um latino-americano. E aquilo, para mim, eles falando em inglês, era tão desesperador para mim. Eu falei, ai, meu Deus. É estranho demais, né, o Almodóvar em inglês. É muito, porque eu acho que o idioma não dá conta. Apesar de eu achar lindo o curta e tal, mas eu acho que o inglês, ele não dá conta. Eu também acho que não. A impressão que eu tenho é essa, é que ele não dá conta do Almodóvar, entendeu? E não dá mesmo. Eu acho que é cultural mesmo. Eu acho que não tem... Não tem correspondente. E não é que é feito de forma ruim. O curta é maravilhoso. Tá tudo ali. Não, é a mesma coisa desse, assim. Mas é uma implicância nossa, eu acho. Ai, gente, é nosso lado cultural, não tem jeito, eu né? acho que sim. Eu acho que sim. E o seu? Bom, ele é um curta de 62. Eu fui atrás dele porque ele deu origem a um filme. Acho que é um dos filmes que eu mais gosto na vida. Assim. E eu vou pegar a sinopse. Eu peguei a sinopse de um site de um site de exibição de streaming. E aí eu quero ver se você percebe assim alguma coisa, se te lembra algum filme, tá? E aí você vai entender. Então, antes de eu falar qual é o filme, eu vou dar a primeira sinopse, tá bom? Vamos lá. Na hipotética Paris, devastada pela Terceira Guerra Mundial,
os poucos humanos sobreviventes pesquisam uma forma de viajar no tempo para assim poderem mandar alguém para buscar comida, água e talvez uma solução para a terrível posição em que se encontram. Um homem é assombrado por uma vaga lembrança da infância que se provará desastrosa. Meu Deus, me lembrou muitas coisas, na verdade. Não, se não lembrou nada assim de cara, eu vou falar. Ó, o nome do curta é A Pista, ficou em português, que é a pista de pouso, né? Que é francês, ele é de um cineasta francês chamado Chris Marker. Na verdade, o nome dele, porque eu fui procurar, eu falei, Chris Marker? Não é francês, né? Na verdade, o nome dele é Christian François Bush Villeneuve. Então, assim, é um nome, como direi, um nome de guerra aí, né? Esse Chris Marker, né? Eu sei. E, Nossa francês, senhora, é de 62 esse filme? De 62. Uau. Em francês, ele se chama La Jetée, né? La Jetée. Que é a pista, na verdade. Né? Que ele deu origem pro filme chamado Os 12 Macacos. Nossa, eu demorei pra assimilar, você acredita? Quando eu assisti, eu falei, nossa, mas ele é muito diferentoso, assim, porque diferente, por exemplo, do que a gente estava falando do Godard, né, dessa coisa da experimentação e tal, eu acho que no curta cabe. Eu acho que no curta cabe essa coisa do experimental. Eu também acho. Eu acho que cabe, né? Eu também. E aí, como que é feito esse filme? Como eu disse, ele é um filme sobre viagem no tempo, mas ele é um documentário, ele é dito como um documentário, e todo ele é trabalhado, como a gente está falando de memória, de rememorar, né? Quem assistiu aos 12 Macacos sabe o que acontece com o Bruce Willis lá no final do filme. É mais ou menos naquela chave ali. Por que para ele essa coisa da memória? Por que escolhem ele para ir até ao passado? Por que ele vê sempre a fotografia dessa mulher? Então ele é todo trabalhado nessa coisa dessa imagem estática que ele não consegue tirar da cabeça. E o filme todo, ele é feito em fotografias, ele é uma fotomontagem. Uau. Então, você tem uma voz em off que vai contando a história e você tem as fotos do que está acontecendo. E aí você fala, putz, mas isso deve ser muito chato. E não é. Ele tem 28 minutos e é sensacional. Assim, e você mergulha totalmente na história. E você mergulha na história. Nossa, eu vou com certeza procurar para assistir. Eu vou colocar, tem no YouTube, eu vou colocar o link no post para o pessoal ver. Mas esse de fato, ele poderia ser um longa-metragem, tanto poderia que foi, né? Que virou um longa-metragem. E eu parti do longa para... Eu gosto tanto desse filme, eu amo Terry Gilliam, né? Acho que aqui, acho que eu já falei isso algumas vezes e tal. Eu fui atrás porque eu fiquei sabendo que ele foi baseado nele. E foi uma grata surpresa. É um filme muito bom. O curta é muito bom. Nossa, eu com certeza vou assistir, com certeza. E assim, possivelmente foi super... Entre muitas aspas, foi barato de fazer, porque... Com certeza, fotografia. São só fotografias e tal, mas tem um motivo. E aí, diferente da forma pela forma, como a gente estava falando, tem essa coisa da forma pelo conteúdo, porque essa coisa da fotografia... Por que a gente tira a fotografia, no final das contas? A gente tira para lembrar, para rememorar aqueles momentos. E ao mesmo tempo ela é fragmento, né? Ela é fragmento, ela é estática. Então, assim, e tudo se dá, esse homem acaba indo para o passado, sendo escolhido por aqueles pesquisadores para ir para o passado, porque ele tem uma visão do passado muito nítida na cabeça dele, de uma mulher que está desesperada por um homem que está morrendo. Eu tenho alguns curtas favoritos, né? Eu gosto muito do Viagem à Lua, eu gosto muito do Ilha das Flores. Eu também adoro.
Então, assim, o próprio Steamboat Willie, né, que é o Vapor do Willie, de 28, que é o primeiro curta-metragem, o primeiro filme, né, o primeiro vídeo que tem do Mickey Mouse, né, que entrou em domínio público esse ano, esse vídeo especificamente, enfim. Todos esses eu gosto, mas esse, ele tem além de tudo, ele ainda tem essa ligação com esse filme que eu amo tanto, do diretor que eu amo tanto. Que a Andrea quase não gosta, né? Quase não gosto. E aí eu fui ver, eu falei, nossa, mas ele conseguiu fazer... Claro que essa coisa ele vai para um outro lugar, né? O Terry Gilliam, ele acaba contando é a mesma história, mas não é, né? Mas a gente tem essa coisa da memória, né? Então são poucos momentos em que a gente tem um stop motion, quase um stop motion ali, que tem uma pequena movimentação, mas são em momentos muito chaves. Quando a gente está percebendo que ele se lembra de um outro lugar. Então, assim, também essa coisa de quando é fotografia, você está vendo de fora, você está vendo de um outro lugar, quando aconteceu com você, quase esse stop motion, bem leve. Então, assim, é um filme que, pelo menos, você tem que, principalmente para quem gosta de fotografia, por isso que eu falei que você vai amar. Nossa, eu vou com certeza olhar assistir. Com muito, possivelmente, cada frame ali, você vai olhar e você vai ver uma coisa diferente. Então... acho que é isso da foto, né? Cada hora você vai ver de uma coisa diferente. Nossa, amei. Amei, com certeza vou assistir, gostei. Vendeu bem o produto. Aí, assim, a gente deu aquela respirada, né, Andrea? No tema leve, mais leve, gostoso. Pra gente voltar pro caos, pelo menos a minha parte vai ser. Porque o nosso terceiro tema é uma obra ou produção que você não entendeu ou teve dificuldade de entender. Que, aliás, dialoga muito com o primeiro. Vou ter que contar uma historinha. Gostando. Vem a história. Menina Andrea, adolescente, ali quase indo para a vida adulta, encontrou um diretor chamado Stanley Kubrick. Como que ela encontrou esse diretor? Ela assistiu o Iluminado e ela amou o Iluminado. E aí ela assistiu Laranja Mecânica e ela amou Laranja Mecânica. Ok. E aí ela falou, o que mais? Eu quero mais! Me traz mais. E aí a Andrea foi assistir 2001, Odisseia no Espaço. Nossa, Andrea, graças a Deus eu não escolhi 2001, Odisseia no Espaço. Você acredita que por um triz eu não escolhi 2001, Odisseia no Espaço? Que já tava com muito filme. Eu falei, não, vou pra uma... Mas tava quase. Você tem noção? Quase. Eu me lembro nitidamente de quando eu assisti a primeira vez. Eu assisti e aí eu falei, tá, o que eu acabei de ver? Exato. Né? Isso foi numa sexta. Aí quando foi no sábado, eu assisti de novo. Porque eu falei, não é possível. É do Kubrick, é isso, eu tenho porque que você gostar. É brasileira e não desiste nunca. É do Kubrick, eu tenho que gostar. Tipo, eu gostei da Laranja Mecânica. Por mais violento e maluco que fosse. Eu gostei eu amei o Iluminado. Eu não gostei, eu amei o Iluminado. Não é que era aquele não gostar de você dormir no filme. Era aquela coisa de eu não conseguir desgrudar os olhos do filme e não entender absolutamente nada. Não ele tem umas referências que você fala, entendi o que você quis fazer aqui, tipo, então, tá. Mas a gente tem que lembrar que eu tava ali nos meus 16 anos. 16. Nossa, então, assim. É isso, né? Não tinha lido o livro 2001, né? Do C. Clarke. Não tinha. Porque o Kubrick, diferente do nosso queridinho Hitchcock, que eu acho que o Hitchcock tá faltando aqui na nossa lista, na nossa lista geral, né? A gente ainda não tem nenhum Hitchcock para chamar de nosso.
Porque o Hitchcock, ele é um adaptador, de fato. Só que o Hitchcock, diferente do Kubrick, eu sempre brinco com essas coisas. Porque o Hitchcock, ele pega textos que são medianos, que não fazem muito sucesso, ou que as pessoas não conhecem muito. Então ele pega Rebecca, ele pega o próprio Pacto Sinistro que a gente falou, que era da Patricia Highsmith, não é muito não é muito popular. Ele pega essas obras menos populares e adapta, e os filmes ficam maravilhosos, muitas vezes muito melhor do que o livro, inclusive. No caso do Kubrick, ele quer enfiar o dedo na ferida. Ele fala assim, não, eu vou pegar o cara mais popular dos Estados Unidos e vou fazer o Iluminado, entendeu? Exato. Tipo, vou pegar o Laranja Mecânica do Anthony Burgess e vou fazer esse filme do jeito que eu quiser. E vou pegar o 2001 do Arthur C. Clarke, que é só o maior autor de literatura de ficção científica, e vou fazer o filme mais maluco que já vi na face da Terra. O que der na minha cabeça. O que der na minha cabeça. E foi o que ele fez, né? Ele foi, pelo menos ele foi coerente, né? Veja bem. Foi. Aí ele mesmo. Só que eu tinha 16 anos. Aí assisti, 16 para 17 anos, por aí. Aí assisti e falei, não entendi. Eu sou uma anta, não entendi nada. Não entendi o povo falando, e nessa época eu já namorava uma pessoa que tinha contatos com o pessoal do cinema na USP, então era BBB Kubrick, BBB Godard, BBB Truffaut. E aí, e eu aqui, pobre, coitada, burra igual a porta, burra toda a vida, porque era assim que eu me sentia. Eu falei, eu sei como é. E aí, mais velha, fui assistir de novo. Acho que foi em uma desses aniversários aí, passou no cinema. Falei, vou no cinema assistir essa merda. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Vamos ver. E aí fui. E aí eu já tinha o conceito de experiência cinematográfica. Ali ele tem sim, ele tem uma narrativa, ele tem tudo isso e tudo mais, mas mais do que tudo aquilo, é uma sensação, é uma experiência que ele quer causar na gente. Isso. É o que acontece, claro, guardadas as proporções, com Zona de Interesse. Isso. Se eu fosse, com 16 anos, assistir Zona de Interesse, eu ia entender e ia achar um saco. Mas, meu Deus, isso... Por quê? Né? E tantos outros, né? Muitos. É que o Zona de Interesse, ele ficou muito na minha cabeça, porque como ele é mais recente, e eu fui ao cinema agora, e eu vi pessoas adultas não entendendo a proposta do filme, então eu falei assim, entendi, que... isso pode acontecer, da pessoa, de fato, não ter essa maturidade audiovisual de chegar uma hora e falar assim, não entendi, é isso. Parece meio grosseiro e blasé isso que eu tô falando, mas eu acho que você precisa de uma gramática visual para você entender algumas coisas. E no caso de 2001, eu acho que é isso. Eu acho que sim, eu acho que a sua obra vai muito ao encontro da que eu escolhi, não por ser... É totalmente diferente, mas é por aí também. Eu acho que tem a ver, no meu caso, com... E nesse caso seu também, com o quanto... dependendo da obra, você não... Se você chegar nela muito... cru no lugar do você não ter tantas outras experiências já com, né, ou com cinema ou com literatura, ou você não saber muito o que te espera, ou você não ter ideia do que o autor quis fazer com aquilo, você é pego de calças curtas mesmo, isso. E você não sabe o que fazer com aquilo, você não entende nem por onde vem a história, né? Então... eu concordo com você, eu acho que tem experiências que mudam profundamente se você... pra mim, um clássico da minha vida é isso. Assim, a quantidade de obras que depois eu revi mais velha, ou que hoje eu li ou assisti, e que quando eu me pego... tendo um insight enquanto eu tô vendo ou lendo, eu olho e penso, meu Deus, a Gabi de 15 anos de idade ia achar isso aqui a coisa mais estapafúrdia.
Não ia ver absolutamente sentido nenhum. E depois que se você escolhe o meio certo, se você escolhe a fase certa da sua vida, e se você vai mais ou menos sabendo o que você vai encontrar, você tem outra experiência com aquela obra. Faz muita diferença, muita diferença. Acho que assim, se eu fosse falar pra qualquer pessoa, pegasse alguém assim aleatório, falasse assim, olha, seja lá o filme que você comprou pra ver no cinema, joga no Google. Joga no Google, só joga no Google. Lê ali os 3 primeiros sites que aparecerem pra você. Lê a sinopse. E se você não quiser spoiler, não lê o spoiler. Mas assim, dá uma bisbilhotadinha, assim, você não precisa... Não é nada disso, mas assim, tenta ver o que é aquilo, se foge um pouco do que você costuma fazer e tal, dá uma olhadinha antes, porque é isso, né? A gente corre o risco, às vezes, às vezes nem vivenciar aquilo como poderia, né? Não quer dizer que você vai gostar ou não, mas é isso, você não fica boiando totalmente no que tá acontecendo ali, né? Se você vai gostar ou não, são outros 500, eu acho. Mas você mergulha um pouco melhor na proposta e surfa diferente aquela obra, eu acho, né? Mas ainda bem que não escolhi 2001, Odisseia no Espaço. Quase fizemos a mesma, quase. Porque se não fosse a que eu ia falar agora, eu ia escolher 2001, uma Odisseia no Espaço. Que vocês veem que o tema clássicos mexe aqui com a gente, né? Porque a obra que eu escolhi aqui poderia ser a do 1, como a 2001, uma Odisseia no Espaço se encaixaria no primeiro tema também, pra mim. Enfim. A minha obra... Eu tenho até vergonha de falar que eu não entendi. Mas, em minha defesa, eu também, como você, vou dizer que eu era muito nova quando eu li. É um livro. Eu era muito nova quando eu li. E, assim, eu não tinha nem... Sei lá, entendeu? Assim, tadinha da Gabi. Sabe, eu não tinha mesmo... Eu acho que... Maturidade, acho que é a palavra mesmo, né? Pra mergulhar e entender. Porque o meu problema foi puro de entendimento da obra mesmo, assim. De eu terminar a obra e nas páginas finais eu entender o que aconteceu e falar, tá, foi isso que aconteceu na obra. Aí, em seguida foi, nossa, que ridículo. Eu confesso, foi exatamente isso que aconteceu comigo, tá? A minha obra... Meu Deus. Eu tô aqui suando. Tá agoniado. É Madame Bovary. Eu li Madame Bovary, eu acho que eu tinha 15 anos. Nossa, não. Exato. Aí eu lembro que foi uma das primeiras obras que eu li quando eu entrei pro ensino médio. Mas e foi eu tinha um pedido? Foi. Quem foi o imbecil? Desculpa. Então... Quem foi o... Hoje eu tenho essa maturidade. É isso que eu tô falando. Hoje, olhando pra trás, eu falo, gente, assim, não faz sentido, entendeu? Não faz mesmo. Eu entendo, sei lá, entramos em romantismo, imagino não, eu. Não, né? não, porque Madame Bovary é conhecida como romance Não, é realista. dos romances. É realista. Madame Bovary é realista, que é aquela ela tá no lugar da mulher romântica que lê os romances e quer viver aquilo, mas que só toma na cabeça. É isso, o Flaubert, ele vai nessa chave aí. Qual que é a história, para vocês entenderem? Madame Bovary, que é um livro do Flaubert, do Gustave Flaubert, conta a história da Bovary, que é a Emma, que é, assim, uma história absolutamente da mulher comum. Ela se casa com um médico do interior, e ela tem toda uma ideia romântica na cabeça dela sobre o casamento. E a partir do momento que ela se casa, ela começa a se sentir muito entediada com o casamento. Né? Não só entediada com o casamento, como com o marido também. Né? Que enfim, ele tá muito mais preocupado com... É o prosaico, né? Isso, exato. O prosaico, né? Assim. Boa palavra, é o prosaico. Um bom adjetivo.
E nessas, a Bovary começa a buscar emoções. E ela começa a se envolver com outros homens. E fica ali uma questão, porque ela engravida. Ela tem casos com mais de um homem ao longo do livro. E ela ao final começa a se... eles entram em uma como fala, uma questão financeira, né? Isso. E ela se endivida e ela começa a perceber que esses homens não vão fazer parte da vida. Enfim, ela meio que cai em si e ela se mata. Isso, é isso. Né? É isso. Madame Bovary, assim, a história de Madame Bovary é essa. Aí você fala, mas como que você não entendeu Madame Bovary? Porque, né? Então, assim, em minha defesa eu posso dizer que, 1, eu era nova. 2, a escrita é muito rebuscada. Ela tem uma escrita ali muito rebuscada. O livro, ele é de 1850 e pouco, se não me engano. Acho que 57, 55. Então, ele é do século... do meados mesmo do século XIX. E ele... Não só isso, como... ele também é transgressor. Também é transgressor porque ele trata de forma muito crua e não condenatória do adultério. Ele retrata uma mulher comum, medíocre mesmo, comum, né? Uma mulher que se deixa levar pelo que sente. E o marido só descobre as traições no fim. Quando ele vai mexer nas gavetas, eu acho, né? Ele mexe nas coisas dela, descobre as cartas, acho que alguma coisa assim. Mas assim, ele passa a vida com aquela mulher e ele não sabe que ele tá sendo traído. E eu me lembro que a minha ficha cai... Porque assim, eu fico... como eu tinha uma dificuldade de acessar até o linguajar da escrita do livro, eu não compreendi de todo que ela era casada. Então eu ficava assim, do tipo, tá, né? Ela tá com esses outros homens e tal, e vem um cara aqui, vem um cara ali, vem e volta. Porque eu lembro que ela tem casos, acho que com 2 ou 3 homens. Né? Acho que são 2, se não me engano. Se não esgana-se. E eu lembro muito do momento que eu falei, então ela era casada e estava traindo ele. E depois meu Deus, que chato, entendeu? E que nesse período, assim, de verdade, gente, eu vi Madame Bovary na faculdade. E aí eu tinha um professor, o Titã, né, o Samuel Titã, que ele falava assim, gente, o problema não é a traição. O problema é você trair aqui no meu quintal. Você quer trair? Vai trair lá na puta que eu pariu, mas não aqui. E a Madame Bovary, né, a Emma, ela é com o professor de piano, né? Entendeu? Porque franceses, enfim. Então ele falava assim, o problema aqui não é a traição franceses. em si. Franceses, enfim. O problema aqui não é a traição em si. O problema é a pessoa trair no meu quintal. Você vai trair lá longe, não aqui. Né? Passar bem, né? É isso, entendeu? Então tem muito disso, na verdade. Porque ele não tem essa coisa inglesa, né? Franceses. É outra esfera, é outra coisa. Mas é isso, assim, eu tenho essas memórias de... depois, já mais velha, eu revisitei a obra, né? E é meio semelhante à sua experiência, assim. Não é propriamente... Hoje eu tenho maturidade e autoconhecimento suficiente para dizer, bom, não é um tema, não é um gênero, acho que cabe nisso também, que dialoga muito comigo. Então, por si só, não é algo que eu vou procurar tão naturalmente, tão avidamente para ler. Mas, sem dúvida, a dificuldade mesmo de leitura mesmo, assim, de crua, de compreensão
compreensão textual, de saber interpretar o texto, me faltava, né? Então, muda muito, mas muito mesmo, a forma com que eu vivenciei, experienciei essa obra. O Madame Bovary, ele vem para mim como um estudo de personagem que depois a gente vai ter muito, né? Que é essa heroína romântica que tá vivendo ali um mundinho cor-de-rosa e acaba se ferrando, né? Então, vai ser muito recorrente depois disso, né? Então, a Emma, ela vem para mim nesse lugar de ser quase um protótipo dessas personagens que depois elas vão vir aos borbotões, assim, né? Tipo, a gente vai ver muito, principalmente no melodrama, depois, né? Ela é uma personagem que ela estava fadada, não pelas mãos do Flaubert, veja bem, mas que quando ela entrasse na coisa mais popular, ela estaria fadada ao melodrama. E o que a gente vê hoje, a maioria dessas heroínas, porque eu me entreguei e não era bem isso, tudo, são todas heroínas. Todos filhos deles. Eles até colocam o nome, né? Bovarianas, né? Que é isso. No final das contas, ela acaba sendo um protótipo dessa personagem tipo que a gente tem, né? Que é a história do clássico mesmo, né? Ele acaba virando padrão para outras obras que vêm depois dele. Mas assim, é algo muito marcado na minha memória. De adolescente, assim, de jovem. De pensar, meu Deus, eu não entendi nada, assim. Eu lia e falava, tá, eu entendia as dinâmicas. E dependendo também assim. da tradução que você pegou, também é tenso, porque o pessoal acha que traduzir do francês é fácil. Não, pelo contrário. Do autor, não é fácil. Se você não sabe fazer a negativa, ferrou. Você vira a negativa da negativa, entendeu? Vira um labirinto de negativas que você fica ele tá volta. negando o quê? Exato. Mas eu lembro disso, eu lembro que quando ela se mata, eu fico, gente, mas por quê? Sabe? Eu fiquei muito assim, gente, por que ela tá se matando? Tipo, eu não entendi nada, né? Eu falei, gente, por que ela tá se matando? Senhor. E eu acho que o que eu penso dessa obra hoje é isso. Eu acho que tem o lugar da maturidade, que... Maturidade não, né? Não só... Em todos os sentidos, ser mais velha. Mas eu acho que tem, sim. E eu acho que... por que eu falei quem foi o abençoado que fez isso? Porque, para mim, hoje é muito difícil entregar para um... E eu acho que a gente já falou disso aqui. Entregar para um estudante do ensino médio hoje um Dom Casmurro e falar assim, leia. E então, assim, ele vai entender, ele entende o código, ele vai saber interpretar, mas até onde ele vai nessa interpretação, até onde ele vai conseguir chegar no que hoje em dia, e eu não estou aqui dizendo, mas o que você está falando é que a geração de hoje é menos... Não, gente, é porque é com 18 anos. Imagina um menino de 14 anos no século XIX... não é um menino de 14 anos no século XXI. Desculpa. É uma outra... Não, e assim... Né? É o que eu falei. Eu, com 15 anos, gente, eu não tava nem... De verdade, eu não tava... Vai falar assim, sério, inocente. Talvez, entendeu? Mas, assim, na minha cabeça... Eu demorei para entender a grande problemática, assim, do porquê que Madame Bovary sofria, porque ela sofre. Então. Assim, sei lá, metade do livro é ela tendo questões internas de tédio, de não ser amada, de expectativas não correspondidas. Tipo, isso não fazia sentido pra mim com 15 anos. E uma expectativa que é criada pelos romances românticos. Porque ainda tem isso. Exatamente. Porque tem essa coisa que depois... Uma crítica. É uma crítica. Ele é realista total. Que é essa coisa do... ela lia muitos romances românticos e ela queria viver aquilo que ela tinha ali nos romances. Criou minhoca na cabeça. Né? É isso, no final das contas, o Madame Bovary é uma grande crítica
aos romances românticos. Que tá certo, ele é uma escola que vem para contradizer a anterior. É o papel, é a geração que vem para contradizer a anterior. Eles estão no papel mas deles, assim, né? zero diálogo, é isso que eu quero dizer. Eu acho que assim, hoje, se eu ler Madame Bovary, eu vou pensar eu vou ler e ficar... talvez, tá? Pode ser que não, mas assim, eu digo... Possivelmente a temática dialogue muito mais comigo, com histórias que eu já tive, com questões que às vezes eu não vivi, mas já pensei. Ela tem um teor muito mais adulto, é isso que eu quero dizer. É isso. Ele não tem diálogo com uma criança, que vamos combinar, eu era uma criança de 15 anos, entendeu? Então... Quem foi o gênio, hein? Puta merda. Depois no off eu conto o nome do professor. Meu Deus, que gênio. Mas bem esquisito, né? Eu também acho uma escolha, assim, fracassada, total. Não é? E assim, não só isso, mas eu acho que se você vai trazer uma obra dessa, você tem que contextualizar fazer uma no mínimo. série. Exato, mas uma série de contextos, entendeu? Acho que você tem que fazer dinâmicas de grupo, tem que explicar sim é a muito história. Complexo, porque para você entrar em Madame Bovary, você tem que ter entrado em romantismo antes. E assim, eu sempre falo isso. Eu imagino que tinha entrado. Não, mas eu imagino que o contexto... isso que eu vou falar. O que eu vou dizer e vamos combinar que de todas as escolas literárias, quando a gente está estudando, a que a gente lembra é o romantismo. E sabe por quê? Porque o romantismo é a porra da escola dos adolescentes. E acabou. Entendeu? Todo mundo ama. De certo modo, tá aí até hoje. Até hoje. É difícil. Pode fazer uma pesquisa. O que você lembra das aulas de literatura? Dificilmente alguém não vai falar sobre o romantismo. Mas é muito difícil. Qual que você mais gostou? Qual que você mais lembra? Por quê? Porque ela é colada com a adolescência. Assim, o romantismo, ele é o adolescente das escolas literárias, entendeu? Aí você pega e rompe isso e joga um realismo na cara do povo. A pessoa não vai nem querer, não quero sair daqui não, tá ótimo aqui. É isso. Entendeu? É isso mesmo. Isso. Não tem Eu acho que é isso mesmo. não tem. Não, mas o quê? Não. O quê? Não. O meu amor todo vai virar isso. Não. Tá errado isso aí. Acho desnecessário. Achei desnecessário passar Madame Bovary pra vocês. Achei desnecessário. Enfim. E falando em gênero, em tema... Vamos ao nosso quarto tema, então, né? Vamos ao quarto tema. O quarto tema é o seguinte, gente. Os gêneros ou temas que estão mais presentes entre as nossas histórias favoritas. Então aqui a gente vai falar um monte. É isso que a gente precisa isso que eu ia falar. Eu acho que a gente aqui combinou de... Não combinado propriamente, mas acho que somos pessoas parecidas, então eu acho que calhou das duas acharem o mesmo, que de acontecer o mesmo, na verdade, porque tanto a Andréia quanto eu, acho que temos temas ou gêneros, enfim, distintos entre os literários e os cinemáticos? Cinematográficos ou cinematográficos, exato. Eu acho que eu vou tentar ser sucinta, porque é uma questão que se desdobra em outras e vira uma complexidade gigante, né? Porque eu não tenho um gênero, vamos dizer assim, né? Não, eu acho que a minha característica é justamente não ter um gênero, porque a maior parte das minhas obras favoritas, pelo menos aqui eu tô falando da literatura, né? Eu sou uma pessoa que experimenta muito, né? Então, a gente falou da Madame Bovary agora, mas assim, quando eu fui reler Madame Bovary, foi num esforço meu mesmo de falar, não, eu vou ler Madame Bovary, entendeu? Eu tenho um pouco isso, assim, eu fico, não, eu gostaria de conhecer alguma obra aí sobre jornalismo literário.
Aí eu vou lá e leio. Aí eu fico um tempo naquele tema, naquele monotema. E aí eu leio 3, 4 livros daquele tema. Aí daqui a pouco eu falo, não, eu vou ler Jorge Amado. Aí daqui a pouco eu tô lendo 3 livros do Jorge Amado, segundo o outro. Aí eu falo, tá bom, agora eu vou ler um livro, uma biografia. E aí eu fico ali encasquetada naquela história biográfica por milênios. Então, eu acho que se eu fosse dizer assim, algo que conecta tudo isso, eu acho que é a minha tendência a gostar de obras que, controversamente com o que eu tô falando aqui até agora, eu acho que são obras que são transgressoras, de certo modo, né? Elas têm uma característica de serem muito diferentonas. Não diferentonas a ponto de você... de ficar hermética, né? De se tornar algo que você não consegue entender do que tá dizendo, ou de ficar um devaneio de palavras que não se conectam, ou, né, a forma pela forma, que é o que a gente estava dizendo, mas ainda assim, por exemplo, uma das minhas obras favoritas de todos os tempos é O Som e a Fúria, do Faulkner, que, para quem não conhece, trata o próprio eu lírico, que é o narrador, ele oscila entre vários personagens com formas de pensamento diferentes, com problemáticas diferentes e que se misturam. Tem muitos momentos que você fica confuso mesmo, de não entender. Você demora alguns parágrafos para entender quem é aquela pessoa que está ali narrando aquela história, né? E ainda assim você chega ao fim do livro, tem algumas personagens que são muito dúbias, né? Então esse é um exemplo clássico, o Som e a Fúria. Saramago, que também tem uma questão com pontuação, com parágrafo, com continuidade, com narradores, com eu lírico, né? Com quem está falando, como está falando, de que tempo. Ítalo Calvino, por exemplo, que eu amo demais, ele também como As Cidades Invisíveis. Você demora horrores pra mergulhar. O Cavaleiro Inexistente dele também é bem assim. Ele tem muitas, né, obras que eu amo, assim. Castelo de Areia, que é um conjunto de contos, é lindo também. Então, assim, tem... eu acho que todas as obras que me marcaram muito, elas têm essa característica em comum. Apesar das temáticas serem diferentes entre elas, o elo que me marca nelas é um pouco... Não sei que palavra dá pra isso. Não sei se é uma experimentação ou se o que me marca, que acaba sendo até o que me marca nos filmes também, é essa complexidade. É quando a obra traz na escrita, e talvez aí seja o ponto, né? Na forma da escrita, as complexidades. Porque não necessariamente uma obra que não seja escrita de determinada forma não vai ter as suas complexidades. Mas eu acho que o que me capta mais é essa maneira distinta da escrita, através dessa maneira distinta, te despertar curiosidade, te despertar para aquelas personagens, te inquietar e te provocar sentimentos, provocar pensamentos, me move muito, assim. Por exemplo, tem uma autora que eu amo, que é a Arundhati, eu não sei nem pronunciar o nome dela, gente, Arundhati Roy, ou Roy, não sei como fala, que ela é indiana. Ela tem 2 livros publicados na vida, e não é que ela é nova, não, ela já é bem mais velha. Ela tem uma escrita... E aí eu vou conectar isso com o cinema. Ela tem uma escrita que ela é... O livro que eu amo dela se chama O Deus das Pequenas Coisas. Ele tem uma escrita muito delicada, eu acho que é a palavra, muito familiar, um pouco amorosa. Eu não sei explicar, assim. Ela tem a descrição das crianças e das questões que essas crianças enfrentam. Desde questões puramente ingênuas até confrontações com questões já adultas. Ela trata de uma maneira muito delicada e ao mesmo tempo muito
que não anula, ela não dá um ar de inocência, entendeu? De ingenuidade. É um tema muito denso que ela trata com densidade, mas ela tem um olhar delicado. Por isso que eu queria chegar no cinema, porque eu acho que no cinema o que me prende é a temática familiar, por dizer assim, né? As obras que mais... Se você for falar assim, se você tiver assim que só escolher algumas obras para você assistir, elas seriam por aí, seriam, sei lá, Ozu, que eu já falei aqui, que é isso, assim, são temas absurdamente fortes, mas que são tratados com... Eu não tô encontrando a palavra, porque falar leveza e falar sensibilidade não traz o impacto que tem, que é... Sutileza, talvez? Sutileza, uma boa palavra. Doçura, talvez, uma boa palavra. Sutileza, acho que é até melhor. Por exemplo, o Deus das Pequenas Coisas tem um caso de agressão. Não vou entrar aqui não quero dar spoiler, né? Mas ele tem uma temática muito adulta para um universo infantil, que são essas crianças que estão ali retratadas. Mas é tratado de uma maneira sutil. Da mesma forma o Ozu, que tem um dos filmes dele que eu mais amo, trata sobre aborto. Nos anos 50 no Japão. Então você imagina que, assim, é no mínimo ultra chocante. E tem cenas de descontrole familiar, mas, de forma geral, ele não deixa de ser... Não é que ele passa um verniz em cima do problema, sabe? Não é que é sutil e sensível no lugar de romantizar um problema. É como o Woody Allen, por exemplo, né? Que é quase uma crônica da vida, mas mais tratada de um olhar, de uma perspectiva das complexidades. Tipo Cassavetes também, que tem esse olhar da complexidade que vai flertar com... questões psíquicas, né, filosóficas. Mas é isso, assim, eu sei que eu não respondi. Não, respondeu. Você falou dos temas, você respondeu. Mas é isso, assim, é difícil, eu tenho um gosto meio fragmentado então, também. Mas eu assim. acho que também diz respeito, no caso específico de literatura, ao período que você mais lê, eu acho, né? No meu caso, eu tenho gêneros muito demarcados porque eu morri no século XIX, né? Como eu brinco. Porque eu leio coisas contemporâneas, mas se for para eu ler por prazer de ler, eu vou lá pro século XIX. Mas é que eu acho que ali, naquele momento, é o momento da ascensão do romance, e você vê, de fato, esse gênero textual se desenvolver. No caso do gênero tema, né, nesse sentido, aí fica muito mais fácil de eu falar aqui quais são os meus, que também divergem, né? Dos livros, por exemplo, a gente já falou aqui milhares de vezes que eu sou a rainha do gótico, amo literatura gótica. Então, assim, Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley, o Magic e o Monstro do Robert Louis Stevenson, o Retrato de Dorian Gray, e por aí vai, né? Assim, o Edgar Allan. Aí ali no segundo lugar ali de literatura ali é o policial. E o policial, Sherlock Holmes, o Poe de novo, né? Então, eu acho que tem isso. E o romance. Aí o romance romântico, de fato, né? É a Jane Austen, Elizabeth Gaskell, a Emily Brontë, a Charlotte Brontë. São essas autoras que eu gosto tanto. Então, talvez por isso que eu consiga condensar ali nos gêneros, por ser no século XIX, ali a grande maioria deles, e por eles serem, de fato, né, mais quadradinhos e tal, né? No audiovisual muda um pouco, né? Eu falei do policial, a literatura,
Mas no audiovisual, eu acho que o que eu mais assisti foram filmes policiais, mas filmes policiais noir, que é diferente, eu acho, assim. Eu tenho uma predileção, mesmo os noir, que são considerados o neo-noir, tipo Blade Runner, entende? É uma coisa adoro. que eu gosto demais. E aí a gente vai extrapolar, por exemplo, para Sin City, que foi feito baseado nos quadrinhos e que tem uma coisa fantástica. Então, essa coisa do policial noir, né, de ter todos aqueles elementos e tudo mais. Eu gosto do fantástico, gosto do noir raiz, né, tipo Falcão Maltês, Casablanca, o Pacto Sinistro que a gente falou lá no outro programa. Eu gosto do filme noir em si. Eu acho, me prende, eu gosto do tipo de personagem. Eu adoro os detetives cínicos e, enfim, é um tipo de personagem que me agrada. E vamos para o último tema, então, agora. O último tema. Qual é o seu autor, diretor, ator, sei lá, realizador, qualquer realizador artístico, né? Que você tinha algum receio, mas que você gostou quando acabou consumindo alguma obra ou alguma produção dele? Eu vou falar de um cara que eu nunca imaginei que eu fosse ler na vida. É um livro, é o Bukowski. Uau! O Bukowski Qual que é a problemática do Bukowski? Que Nossa, eu acho agora que você me pegou, hein? Ele vai eu entrar adoro ele também. na mesma problemática do Rubem Fonseca, né? Eu acho que a gente pode até traçar algum tipo de paralelo entre os dois. Em termos de linguagem, eu diria, né? Não em termos de vida pessoal, porque eu não conheço a vida do Rubem Fonseca tão bem, né? Mas o Bukowski, ele era um funcionário do Correio que tentou muitas vezes, porque queria ser escritor. Então, assim, ele tentou muitas vezes, ele mandou livro, mandou conto, e as editoras não queriam, e nenhum agente queria agenciá-lo. Por quê? Porque todos eles achavam que era tudo muito autobiográfico, as coisas que ele escrevia, porque as personagens dele eram muito parecidas com ele. E como que era esse cara, né? Ele era um alcoolista, ele era mulherengo, beirando a misoginia, ele era viciado em jogo, e dizem que ele era extremamente grosseiro. O texto dele, ele não é de meias palavras, então normalmente ele era classificado por esses agentes literários e por essas editoras como obsceno, repugnante. Então, assim, quando eu fui ler Pulp, que foi o livro dele que eu li, que foi o último livro que ele escreveu, né, logo depois ele morreu, e foi o último a ser publicado, eu fui por uma indicação, de novo, essa coisa do noir, falaram, Andréia, você vai gostar. Eu falei, mas é do Bukowski. Andréia, vai, você vai gostar do livro. E foi uma grata surpresa, né? Dizer que não tinha tudo isso, a linguagem e a coisa... só para vocês entenderem um pouco, eu peguei um trecho aqui para vocês entenderem a linguagem que ele usa no texto, né? Eu precisava tirar férias, precisava de 5 mulheres, precisava tirar a cera dos ouvidos, precisava trocar o óleo do carro, tinha esquecido de apresentar a porra da declaração de rendimentos. Um dos meus óculos de leitura estava com um pino quebrado, o apartamento cheio de formiga. Precisava limpar os dentes. Os sapatos estavam gastos no salto. Eu tinha insônia. O seguro do carro vencera. Eu me cortava toda vez que me barbeava. Há 6 anos não dava uma boa risada. Tinha tendência a me preocupar quando não havia nada com que se preocupar. E quando havia alguma preocupação real, eu tomava um porre. Isso daqui é um trecho do Pulp, né? E aí você lê um negócio desse e aí você fala, ok, você me convenceu, eu vou ler esse livro, né?
E aí, é um livro super curto, ele tem, assim, coisa de 126 páginas, é quase uma noveleta ali. E ele conta a história do Nick Bellane, é o melhor detetive particular de Hollywood, segundo ele mesmo, né? Que estava numa fase ruim, né? Que ele diria que ele estava numa fase de merda, né? Para falar o inglês ou o português claro ali, né? E aí, ele tá nisso, a gente tem que lembrar que é um livro, uma história baseada num romance noir ali, numa coisa mais noir. E aí uma mulher muito bonita entra no escritório dele para pedir ajuda para se livrar de um sujeito chamado Celine. E o nome dessa mulher é Dona Morte, né? E aí esse Celine tem tipo uns 100 anos. E aí você fala, tá bom, o que vai sair daí agora, né? O que eu posso esperar daí? E é uma maluquice atrás da outra, e você vai sendo capturado porque ele escreve muito bem. E é aí que eu faço que ele tem ponto de contato com o Rubem Fonseca, porque ele tem essa linguagem dura e pesada e muito crua, e que gosta dessas personagens marginais, e enfim. Mas foi um livro que eu me diverti muito lendo, assim. Então, era um autor que possivelmente eu não iria ler na vida, mas por conta de uma insistência de um amigo, eu falei, tá bom, vou ler. E foi uma grata surpresa, assim, foi muito legal. Nossa, que boa indicação, eu gostei. Eu também, eu caí no Bukowski meio nessa minha aventura, que como vocês viram no último tópico do Degusta agora, é a minha vida, né? De explorações. E também tive uma gratíssima surpresa, assim, porque se fala, e efetivamente, né, existe incontáveis questões com Bukowski, eu acho. Mas quando eu fui ler, eu me segurei, confesso, em vários momentos para não sair por aí indicando ele, entendeu? Para não ficar, eu leio mais, né, esse autor, ele é estereotipado como uma coisa que ele não é quando você lê. Que até tem, o trecho que você trouxe é bem Bukowski mesmo, porque é isso, não é que ele deixa de, não é que você vai abrir, vai ter, é uma boa comparação com o Rubem Fonseca, né, com essa característica até grosseira no sentido baixo mesmo, não só grosseiro de palavrões, não é isso, né? Mas de grosso, de cru, de escrachado, sem poucas palavras, né? Então, ele solta o verbo mesmo, tem trechos e mais trechos que parece que ele tá... Eu não li Pulp, né? Mas eu amei também. Eu amei o que você trouxe. Quem eu vou trazer, eu relutei muito entre dois diretores de cinema, que na verdade não é o diretor em si, mas eu diria que quase o gênero de filme, que não é um gênero oficial, mas que muita gente fala que é o épico. Eu escolhi o David Lean, que é esse diretor que tem, ele tem na filmografia dele, Lawrence das Arábias, que pra mim é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Acho lindo Lawrence das Arábias, acho linda as filmagens, mas acho linda a história, a forma com que ele filma, o roteiro pra mim é impecável, o roteiro de Lawrence das Arábias. Você percebe a evolução, a profundidade, as problemáticas. Ele poderia ter sido muito mais estereotipado do que ele é, para quando ele foi gravado, porque Lawrence das Arábias é de 60, né? Isso. Então, ele poderia ter sido mais estereotipado do que ele foi. Então, assim, e foi foram filmes que eu demorei muito para ver, porque eu ficava, eu vou detestar, entendeu? Vai ser aquela coisa insuportável, vou ficar 3 horas na frente da tela e eu vou querer jogar isso aqui fora. E assim, não. Eu acho que foi algo que me ensinou
de certo modo, a ter calma também. Eu acho que a gente tá, e eu falo coletivamente, eu acho que a gente tá num período em que os filmes longos são muito descartados, em que as obras precisam ser curtas, objetivas, diretas, não gostam de enrolação, as pessoas maratonam e pegam tudo de uma vez. Eu acho que a gente desacostumou o olhar e o tempo na frente das obras. Então, por exemplo, ele fez Lawrence das Arábias, ele fez Doutor Zhivago, que é também, assim, outro que putz, também é um filme que ambos com o Omar Sharif, né? Ambos com o Omar Sharif, exatamente. Que tá excelente nos dois, sim, inclusive. Sim, é que eu amo Doutor Zhivago. Eu choro. Eu também amo Doutor Zhivago. Mas ele tem uma coisa, o David Lean, ele tem algo com adaptar obras que eu gosto muito. Então, por exemplo, o Doutor Zhivago, ele tem Oliver Twist e Grandes Esperanças. Grandes Esperanças eu já assisti. Eu não quis assistir Oliver Twist porque eu ainda não li Oliver Twist. Então eu fiquei, não, então só vou assistir quando eu tiver lido e tal. Mas Grandes Esperanças, eu amei Grandes Esperanças. Assim, eu amei as personagens. É uma adaptação que realmente me deu a impressão de que ele entendeu a obra. Isso é bom. As personagens encaixam tanto. Tem uma em específico que é o tio dele. Eu acho genial o ator que faz. Aqui é o Bernard Miles, que faz o Joe, que é o tio dele. E o David Lean encontra um equilíbrio, porque quem já leu Grandes Esperanças, você tem a personagem principal, mas você tem uma série de personagens que estão ali, que apesar de não serem primordiais, fazem muita diferença no decorrer da... Dickens, exatamente. É um novelão muito bem feito, né? E aí eu acho que o David Lean conseguiu equilibrar isso, que é muito difícil você fazer, né? Nesse período que o filme, o Grandes Esperanças, vocês vão falar, gente, Gabi, você tá louca. O filme é de 46, Andréia. Nossa, E é excelente. Assim, não tô dizendo que filmes da década de 40 são ruins, mas você tem um período de tempo, uma janela temporal nossa pra eles, que a maior parte dos filmes ficam datados, né? O Grandes Esperanças, por incrível que pareça, não é datado. Assim, óbvio, tem a questão da imagem em si, tem o preto e branco, tem a questão do som, tem... os enquadramentos de câmera, a parte estilística, tem, estética, obviamente, né? Tem. Mas assim, ele é muito próximo a nós, né? Então, eu recomendo, eu diria assim, para uma pessoa uma pessoa com lugar de fala. Porque eu realmente tinha muito pé atrás. Eu ia trazer ou o David Lean ou o William Wyler. Também é outro. Que também é outro que adora os épicos, né? Que faz Ben-Hur, imagina. Isso. E Ben-Hur também é maravilhoso. É lindo, eu gosto muito de Ben-Hur. Lindo. É que assim, eu ainda sou de uma geração que esses filmes passavam na TV. Eu não peguei nada na TV. Ben-Hur eu peguei, Doutor Zhivago eu peguei. Porque ali década de 80, comecinho da década de 80 ali, muita coisa da década de 70 ainda passava e muita coisa da década de 50, 40. Então, por exemplo, eu assisti muito filme do Jerry Lewis, eu assisti muito filme dos anos 60, mesmo 50, tipo Lili. Então, assim, ali no comecinho, ali na primeira metade dos anos 80, ainda passava muito esses filmes que hoje são clássicos e tudo mais, ainda passava muito na TV, né? Porque não tinha essa profusão de filmes que iam para a TV. A janela ela era muito maior de tempo de filmes que você podia levar para a TV aberta. Então a gente assistia muito, tinha muito filme muito antigo. Eu assisti praticamente toda a filmografia do Jerry Lewis na TV. É mesmo? E aí é muito curioso. Nossa, que legal. Vou expor a coleguinha, porque agora é isso, né? Todo programa tem que expor a coleguinha, né?
Eu me lembro quando eu falei de Professor Aloprado pela primeira vez, com Gabi Deali. Na verdade, estava um grupo. E foi ali que eu me senti uma velha, porque eu falei assim, não, porque eu amo o Professor Aloprado. E aí as pessoas olharam para mim e falaram assim, como o Ed Murphy? E eu falei, gente, que triste. A minha sensação na hora foi, isso é muito triste. É esse Professor Aloprado que eles conhecem. O Professor Aloprado é o Ed Murphy e não o Jerry Lewis. Eu fiquei tão triste aquele dia que você não tem ideia de como eu fiquei triste. Mas é isso, eu peguei... Mas não era também para eu ter visto, né? Se fosse assim, se a gente fosse comparar as coisas como elas funcionam hoje. Não, é porque a gente tinha... Era uma janela muito grande de tempo para as coisas. E então eles iam jogando coisa antiga pra gente assistir na TV. E é isso, e aí foi vindo. A gente só teve tela quente na Globo, por exemplo, quando o Jô foi pro SBT. Porque o Jô tinha um programa na Globo de segunda-feira, que era o Vivo Gordo, aí não tinha mais, aí colocaram filme. Então, a tela quente, ela surge nesse momento, né? Entendi. Então, assim, até então, a gente via o que passava na Sessão da Tarde, o que passava no Supercine, Domingo Maior, alguma coisa no SBT, mas eram sempre filmes muito antigos, né? Não eram filmes assim, igual depois eles começaram a anunciar, os filmes inéditos. Não tinha muito isso no começo. Nossa, que legal. Eu imagino, eu não peguei nada disso. Eu fui assistir poucos anos atrás, essas levas aí de coisas que eu nunca tinha assistido, porque eu tinha um aparelhinho aí, pessoal. E ali tinha tudo. E aí eu assisti várias coisas. Então, por exemplo, esse fato, vamos dizer assim, de começar a assistir os épicos fez muita diferença pra mim. Porque, assim, eu falo, gente, demorei muito pra ver essas coisas. São lindas, são assim, lindas, né? É um preconceito real que eu tinha mesmo, assim. Eu falava, imagina, eu vou assistir um filme de 3 horas, vou assistir Ben-Hur, entendeu? Quando que eu vou assistir Ben-Hur? Ou Spartacus, outro, Spartacus, né? Spartacus é maravilhoso. Que é lindo, exato. Spartacus, todos mas são o primeiro lindos. lá com Kirk Douglas. Isso, o primeiro, exato. Apesar de eu ter meus problemas com Kirk Douglas, porque ele tem uma atuação muito do período, né? Tem. Nossa senhora! Canal! Pior que tem mesmo. Mas, tem mesmo assim, ele é excelente. O Spartacus é excelente, assim. Eu gosto. Eu é isso, assim, se eu pudesse recomendar pra quem tá ouvindo dar esse passo, porque eu efetivamente tinha preconceito mesmo. Eu falava, vai ser um porre, eu não vou gostar. E depois que essa porta se abriu, gente, eu comecei a assistir um atrás do outro. Falei, não, o outro deve ser bom. E de fato, todos, assim, todos. Todos que eu assisti até hoje, desses grandiosos, eu gostei. É isso. Temos, como diz André, temos esse programa maravilhoso, que foi meio problemático. Mas tudo exato. Bem. Tem uma inspiração problemática, mas finalizou bem. Mas finalizou bem. E se você faça também, nos conte os temas, os seus temas. Faço de vocês. Coloquem no nosso... Nós temos um Instagram, já vou adiantar aqui, que eu sou assim. Isso, vai lá. Nós temos o Instagram, @livrosemcartaz_. Aproveita e segue a gente, a hora que você estiver ouvindo eu contar isso, e vai lá no nosso post do Degusta e vai estar lá. André sempre põe a lista dos temas que a gente tratou e você coloca lá embaixo. Olha, o meu 1 é tal, o meu 2 é tal, o meu 3 é tal, porque a gente simplesmente ama e a gente sempre comenta aqui. Aí você fala assim, mas eu não tenho Instagram, sou contra o Instagram. Não tem. Você pode o quê? Mandar um e-mail para contato@livrosemcartaz.com.br. É isso. Mande, que também nós queremos. Nós aceitamos cartinhas. Amamos cartinhas.
Agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora com esse monte de coisa maluca que a gente falou. Agradecer sempre aos meninos do Portal Refil que nos dão aqui esse puxadinho e que fizeram 300 episódios semana passada. Parabéns! Falar, se você puder, dá um cascai pra nós, vai lá no Apoia-se, vão estar todas as redes, dá um page view lá pra gente lá no portalrefil.com.br, vai estar tudo lá no post. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo programa, um beijo pra todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.